Um dos prisioneiros mais famosos da prisão de Port Arthur, na Tasmânia, ficou conhecido pela sua habilidade fora do normal de fugir. Martin Cash deu o que falar no sistema penal britânico. Conhecido como um bushranger ou um fora da lei na tradução literal, ele teve passagem pelas prisões mais temidas da Austrália, mas nem isso o impediu de buscar sua liberdade. Nesse episódio eu vou te contar tudo sobre Martin Cash, que foi uma figura super famosa na história da Austrália, além de te falar sobre a prisão de Port Arthur, que também foi muito importante para aquela época e que sim, você pode visitar até os dias de hoje. Antes de pular para esse episódio, não esquece de seguir o podcast no Spotify e avaliar ali com 5 estrelinhas, ou se inscrever no canal no YouTube, e se você gosta do Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente pela Aurelo, o link tá na descrição do episódio. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Martin Cash nasceu em 1808 em Enniscorthy, na Irlanda, em uma família assim bem rica. O problema é que o pai dele era uma pessoa assim que gostava bastante de gastar dinheiro, que adorava dar festas e tinha gostos extravagantes. Então, digamos que toda a riqueza que o pai herdou foi gasta assim, sem pensar duas vezes. Já a mãe do Martin também vinha de uma família rica que tinha ali as suas propriedades, sua herança, tudo mais. Só que, digamos que o marido dela também foi atrás da fortuna dela. Então, né, vamos dizer que esse dinheiro aí não durou muito não. Assim, esse gasto excessivo, tudo isso que eu tô comentando, não aconteceu da noite pro dia. A gente pode dizer que o Martin, ele teve ali uma infância bem confortável, com a sua mãe sustentando toda a família, mas depois de um tempo, eventualmente, a família se viu ali sem dinheiro. E com relação à sua educação, ele começou sim indo para a escola, só que ele acabou sendo expulso de várias instituições, o que eventualmente fez com que ele só desistisse mesmo de estudar. A mãe dele, que era, né, a pessoa que cuidava ali da casa e dos filhos e tudo mais, ela era muito permissiva. Então, digamos que ele desistiu de estudar, ela também não bateu de frente e acabou ficando por isso mesmo. E quando Martin tinha mais ou menos ali seus 18 anos, ele conheceu uma jovem e viveu um grande amor. Essa jovem se chamava Mary e ela vivia ali com a sua mãe, com a sua irmã, numa parte mais modesta da cidade, trabalhando e vendendo, né, chapéus e bonés de palha. E logo de cara, a Mary virou, assim, uma obsessão do Martin. Ele passava cada vez mais tempo com ela, ele chegou inclusive a aprender como fabricar, né, chapéus e bonés de palha para ajudar a família na produção. Só que para além disso, ele também passou a emprestar cada vez mais dinheiro para a família e se complicar um pouquinho. Basicamente, com o tempo, ele passou a pagar todas as contas da família de Mary e assim, ele pegava esse dinheiro emprestado da mãe, então ele acabou criando uma dívida enorme com a sua própria mãe. E é claro que a mãe dele, quando descobriu, né, aonde ele estava gastando dinheiro, o que estava acontecendo, não ficou nada feliz e logo foi lá e cortou as asinhas do filho. E nesse contexto todo, o Martin estava lá um dia, belo dia, num pub com os seus amigos, quando ele ouviu um certo rumor de que a Mary estaria saindo com um outro cara chamado Gesope. Gesope era, no caso, membro de uma família muito respeitada ali da região, e o rumor dizia que os dois estavam juntos lá na casa dela. O Martin, então, sem pensar duas vezes, foi correndo até a casa de Mary para ver se era verdade mesmo, só que ele foi armado com um rifle. Ele então olhou pela janela da casa de Mary e viu que sim, ela estava lá, e ela estava sim acompanhada de um homem que não só estava lá com ela, mas estava também com o braço em volta do pescoço dela. O Martin então não se conteve e atirou ali mesmo, da janela da casa da Mary. O tiro acertou Gesope no peito, que caiu ali com o baque. O barulho claramente chamou a atenção ali de toda a vizinhança, que veio correndo ver o que estava acontecendo e pegou o Martin no ato. Ele foi detido ali na porta da casa da Mary enquanto o Gesope recebia atendimento médico. O tiro não só acertou Gesope no peito, mas atravessou o peito dele, o que fez com que ele ficasse entre a vida e a morte por muito tempo. Mas, e aí fica já um pequeno spoiler, ele sobreviveu. E o Martin, é claro, foi preso. A família dele conseguiu oferecer, assim, uma boa grana para tentar livrar ele da prisão, mas o pedido foi negado. Ele ficou preso enquanto ele aguardava o julgamento e ele recebia visitas diárias da sua mãe, que, assim, claramente estava super abalada com tudo que estava acontecendo. Pro julgamento, a família
família do Martin contratou, assim, os melhores advogados possíveis e imagináveis, mas realmente não teve conversa. O Martin foi condenado por homicídio e a sua pena consistia em 7 anos na colônia penal da Austrália. Nisso você pode estar se perguntando se o Gesop morreu ou não, né? Afinal, o Martin foi condenado por homicídio. Não, gente, o Gesop não morreu. Só que na época se entendeu que o Martin ele tinha a intenção de matar o Gesop. E isso já foi o suficiente para condenar ele por homicídio mesmo. Aqui eu me sinto na obrigação de te trazer também uma outra versão dos fatos, tá? Há quem diga que o Martin ele foi preso e mandado para a Austrália, na verdade, por conta de um arrombamento. Mas eu preciso ser honesta com vocês. Pelo que eu pesquisei, das fontes que eu vi que são mais confiáveis, todo mundo fala ali nessa tentativa de homicídio. Então eu prefiro me manter ali com essa tentativa de homicídio que na época foi julgada como homicídio. E sim, para quem não sabe, a Austrália foi por muito tempo uma colônia penal do Reino Unido. Ou seja, o Império Britânico dominava ali aquela região da Austrália e mandava seus presos para lá. Isso começou a acontecer em 1788 e foi acabando com o tempo, sendo que em Van Diemen's Land, que foi para onde o Cash foi mandado especificamente dentro da Austrália, o sistema penal continuou até 1853, quando a Inglaterra parou de fato de enviar presos para lá. Mas, e aqui só é feito de curiosidade, a Austrália só foi virar independente do Reino Unido bem depois, em 1942. Fechado parênteses então dessa curiosidade, vamos voltar a falar do Martin Cash, que algumas vezes eu tô chamando de Martin e outras de Cash, mas acho que a gente tá tudo na mesma página, né? Eu tô falando da mesma pessoa. Pois bem, ele foi colocado num navio então e foi mandado para a Austrália. Só que antes disso ele recebeu a notícia de que a sua mãe teria morrido. E eu trago esse fato porque isso afetou muito a vida dele. Ele se sentiu muito culpado pelo desgosto, nas palavras dele, que ele teria causado à mãe e que poderia ter levado a mãe até a sua morte. O Martin embarcou então em um navio e foi lá com outros 170 presos em direção à Austrália. Num primeiro momento, ele foi levado para a região que hoje seria Sydney, e ele começou a trabalhar ali em fazendas e propriedades rurais, fazendo um trabalho assim muito pesado, muito forte mesmo e em condições péssimas. E para além desse trabalho super difícil e em péssimas condições, o Martin ele também começou a entrar em conflito sempre assim com os seus mestres, com as pessoas que mandavam nele lá na Austrália. E digamos que isso não pegou nada bem para ele. Ele no caso batia muito de frente com essas pessoas exatamente por conta do tratamento desumano que ele recebia e pelas condições péssimas de trabalho que ele tinha. Só que exatamente por bater de frente com essas pessoas, ele começou a criar uma fama ali de ser um péssimo prisioneiro, de ser uma pessoa extremamente problemática, pipipi, popopó. E claro, né, no meio disso tudo, ele ficava sendo punido vira e mexe. Nisso, então, ele decidiu tomar uma atitude. E ele decidiu que a melhor atitude a se tomar seria fugir. Ele fugiu, então, exatamente de uma fazenda onde ele estava trabalhando, né, lá pela década de 1830, e ele decidiu viver como um bush ranger, que numa tradução muito literal aqui seria um fora da lei, e foi exatamente assim que ele ficou conhecido pelo resto da sua vida. Ele foi vivendo ali, roubando pequenas propriedades rurais e tudo mais, exatamente para conseguir sobreviver, né, e se escondendo nas matas. E nisso, ele conseguiu, assim, fugir por semanas, mas eventualmente ele foi pego. Mas ele fez tudo de novo, e de novo, e de novo. Até que eventualmente perderam ali a paciência com ele e decidiram que era hora de prender ele propriamente dito mesmo. Então levaram ele para um dos lugares mais temidos da Austrália, a prisão de Port Arthur, na Tasmânia. Segundo as próprias palavras do nosso personagem principal desse episódio, a prisão de Port Arthur era um lugar assim de opressão absoluta, que foi projetado para quebrar o espírito dos prisioneiros. É claro que as condições dentro da prisão eram péssimas, né? Acho que ninguém tem dúvidas disso. Só que essa prisão da Tasmânia especificamente era conhecida por um outro motivo. No caso, a brutalidade do seu sistema de disciplina. Então vamos dizer que, assim, se um prisioneiro fizesse alguma coisa errada, ele podia ser punido de diferentes formas. No caso de questões menores, como atraso para o trabalho ou desacato a algum dos guardas, o prisioneiro, no caso, era punido com chicotadas. Mas no caso de algo mais grave, o prisioneiro era levado para um lugar conhecido como prisão separada, que era, assim, uma solitária, vamos dizer assim, e que, cara, era o pior pesadelo de todos os prisioneiros. Basicamente, essa prisão separada, ela era dividida em duas. Tinham as celas comuns, entre aspas aqui, que já eram muito diferentes das celas comuns da prisão propriamente dita, e tinham as celas do silêncio, mas vamos começar pelas celas comuns. Essas celas comuns, elas eram bem menores que as celas tradicionais ali da prisão,
com paredes bem grossas e assim, completamente fechadas. As únicas aberturas dessas celas eram uma janela bem no alto, assim, para entrar um pouco de luz natural, e uma portinhola onde serviam ali comida para os prisioneiros. Só que essa cela, ela era pensada para evitar que o prisioneiro conseguisse ouvir qualquer barulho externo e ele não podia falar com nenhum dos guardas. Ele não podia falar, na verdade, eu ia complementar, mas assim, ele realmente não podia falar absolutamente nada, a não ser que o guarda deixasse ele falar. E as celas do silêncio, ou dump cells em inglês, eram a forma de punição dentro da já forma de punição que era a prisão separada. Então, nessas celas, os prisioneiros eles tinham privação de todos os seus sentidos. Eles não tinham acesso à luz natural, então assim, não tinha janela, não tinha absolutamente nada. Eles também não tinham acesso a som nenhum e nenhum contato humano. Elas eram ainda menores que as celas comuns, né? E elas realmente levavam os prisioneiros ao seu limite da saúde mental. Tanto que uma das coisas que você mais vê quando você vai pesquisar sobre a prisão de Port Arthur é a quantidade de relatos de prisioneiros assim que tiveram surtos ao ficarem presos nessas celas. E elas foram criadas e eram usadas, né, com o objetivo de causar no prisioneiro uma reflexão moral e causar ali o arrependimento dele. Em outras palavras, aqui acreditavam que colocar um ser humano nessas condições fosse fazer com que ele refletisse sobre o que ele fez e se arrependesse dos seus atos. E com o passar do tempo, as chicotadas que eu comentei que aconteciam, né, quando o prisioneiro fazia uma coisa mais leve, assim, começaram a diminuir. E aí você pode pensar que bom, mas no caso elas começaram a ser substituídas pela prisão separada. Ou seja, cada vez mais prisioneiros eram levados para a prisão separada. E de volta ao Martin Cash, nosso queridíssimo personagem principal, ele pisou em Port Arthur, olhou em volta e falou: aqui eu não fico nem F. Não vou ficar, de jeito nenhum. Então o que ele decidiu fazer? Pois bem, fugir. Em 1842, ele simplesmente se juntou ali com outros 2 prisioneiros e eles planejaram uma fuga digna de filme e eles conseguiram fugir. Eles primeiro conseguiram roubar ali ferramentas de trabalho, né, porque eles tinham que trabalhar na prisão. Então eles conseguiram roubar ferramentas de trabalho, começaram a roubar também madeira e construíram ali uma jangada improvisada. Depois, eles esperaram a noite mais escura daquele mês e eles fugiram pelo chamado Eagle Hawk Neck, que era um estreito ali que era assim, muito vigiado por guardas e cães ferozes. Como eles escolheram a noite mais escura do mês, eles conseguiram se movimentar por esse estreito sem serem vistos. E depois, é claro, eles foram se esconder nas florestas. Enquanto foragidos, eles sobreviviam cometendo ali pequenos roubos em fazendas locais e se escondendo, atuando mais uma vez como bushrangers. O ponto é que dessa vez, nessa fuga, o nome do Cash ele ficou mais conhecido. Só que ele ficou mais conhecido como um anti-herói, ou nas suas próprias palavras, um bushranger com princípios, já que ele evitava matar ou ferir inocentes. E bom, se passaram alguns meses com eles foragidos, até que eventualmente eles foram capturados. E aí eles foram separados. Cash, no caso, foi mandado para outra prisão, já que entenderam que Port Arthur, por pior que fosse, mais difícil que fosse para fugir, não era o suficiente para parar o Martin Cash. Tanto que, a efeito de curiosidade aqui, ele ficou extremamente famoso exatamente por ter conseguido fugir daquela prisão. Decidiram enviar ele, então, para Norfolk Island, que era uma ilha ali perto que tinha uma prisão até pior que Port Arthur. Só a ida até essa ilha já foi assim brutal, com prisioneiros sofrendo de doenças e desnutrição no navio. Mas chegando lá, eles foram submetidos a trabalhos ainda mais assim pesados, calor tropical e uma supervisão assim, de novo, vou usar de novo essa é a palavra do episódio, brutal. E ele ficou 2 anos em Norfolk Island, ele conseguiu ficar lá por 2 anos, até que ele decidiu que tinha chegado a hora de fazer o que ele fazia de melhor, fugir. Aqui eu preciso reforçar, caso ainda não tenha ficado claro isso, que o Martin Cash, ele era uma figura, assim, muito carismática. Então ele conseguia fazer os contatos certos, nos lugares certos, nas horas certas, tanto que ele conseguiu fugir de Port Arthur, que era uma prisão muito difícil de se fugir, exatamente por conta desse seu carisma e por conseguir ali dobrar as pessoas. E digamos que o mesmo aconteceu em Norfolk Island. Em 1844, então, ele conseguiu fugir de novo, né, acompanhado de outros prisioneiros. Só que digamos que por ser uma ilha bem menorzinha, assim, eles não tinham muito pra onde ir.
Eles conseguiram ir para uma parte mais remota da ilha, mas, cara, realmente não tinha como fugir dali. E eles acabaram sendo pegos pouco tempo depois. Foi quando, então, o Martin Cash cedeu. Assim, realmente ele entendeu a realidade que ele estava vivendo, ele entendeu que a vida dele era ficar preso. E ele simplesmente cedeu, ele simplesmente desistiu. Ele passou então de ser, né, o pior prisioneiro possível, que ficava arranjando encrenca com todas as autoridades, que ficava fugindo o tempo inteiro e tudo mais, para ser um prisioneiro assim com o melhor comportamento possível e imaginável, extremamente carismático, extremamente simpático e atencioso, enfim. Ele mudou realmente assim da água pro vinho. Não à toa, com o tempo, ele conseguiu assim conquistar o apoio de algumas autoridades que admiravam ele, não só pela sua inteligência, né, como pelo seu carisma, pela sua simpatia e tudo mais. Então ele foi transferido, ele conseguiu ser transferido de volta para Tasmânia, calma, não vamos tão longe assim, de volta para Tasmânia em liberdade condicional. E nessa fase ele começou a trabalhar ali como agricultor e pastor em algumas propriedades rurais, e ele tentou ao máximo, né, manter ali uma vida honesta, uma vida tranquila e tal. Ele eventualmente se casou, tá? E ele chegou a ter filhos, mas eu vou ser muito honesta com vocês que pouco se fala sobre isso. O ponto é que ele, de fato, assim, né, depois que ele saiu da prisão e que ele tava vivendo em liberdade condicional e que ele teve a sua família, ele passou a focar 100% na sua família mesmo. Então ele passou a viver uma vida mais discreta, mais tranquila, honesta, exatamente para conseguir dar ali uma boa vida para os seus filhos, uma qualidade de vida legal para sua família e se acalmou. E nisso também é interessante trazer aqui que ele foi vivendo a sua vida e tudo mais, mas ele se tornou uma figura muito respeitada na comunidade local, assim. As pessoas admiravam muito ele, não só pela sua inteligência e pelo seu carisma, mas pela transformação radical que ele teve na vida dele, né? Tipo, ele virou realmente uma referência, assim, de uma pessoa que mudou totalmente, assim, de vida. E ele publicou uma autobiografia em 1870, que inclusive foi a base de todo esse episódio aqui, que é conhecida como As Aventuras de Martin Cash. E aí tem um subtítulo gigantesco que eu não vou trazer aqui, porque, sério, gente, é um subtítulo, assim, que eu nem entendi o tamanho desse subtítulo. Essa biografia, no caso, tá disponível em inglês e sim, como eu falei, foi ela que eu usei pra escrever esse episódio. Então, como eu comentei lá no comecinho, do tipo, tem quem diga que o Martin Cash, ele foi preso por conta de um arrombamento, tá, mas ele mesmo fala que foi por homicídio. Então, assim, né? Vamos ver em quem a gente vai acreditar, né? Mas como eu tava falando, essa autobiografia, ela tá disponível em inglês, você encontra o PDF dela facinho, mas se não também você pode comprar aí na Amazon e tudo mais. E o seu objetivo com essa autobiografia foi, assim, deixar um legado, mas também dar a sua visão sobre o sistema penal e sobre essa luta dele pela liberdade. E bom, 7 anos depois da publicação da sua autobiografia, mais especificamente no dia 27 de agosto de 1877, o Martin Cash morreu na sua própria casa mesmo, ali de causas naturais, com toda a sua família em volta dele e tal, assim, numa morte bem tranquila mesmo. E acabava então a história de Martin Cash, que foi, gente, um prisioneiro muito famoso na Austrália, foi também um bushranger muito famoso na Austrália, mas principalmente ele foi muito conhecido por conta de todas essas suas fugas e por viver como um bushranger, mas um fora da lei que respeitava os inocentes e tudo mais, assim. Ele é uma figura muito interessante, eu não sei vocês, mas eu achei uma figura muito curiosa, assim, um personagem muito curioso. E claro, né, ele ficou muito famoso por passar por várias prisões, mas principalmente por Port Arthur, porque sim, o centro desse episódio é a prisão de Port Arthur, que sim, você pode visitar nos dias de hoje. Lá não só você aprende mais sobre a história do Martin Cash, tá? Mas você aprende sobre vários outros prisioneiros que passaram por lá. Inclusive foi difícil escolher um personagem pra falar sobre a prisão, porque tem vários super curiosos, mas o Martin Cash eu achei muito curiosa a história dele, assim, muito interessante a história dele. Bom, e aqui então eu já vou pular para as dicas de viagem e eu vou começar dizendo, caso ainda não tenha ficado claro, que Port Arthur fica na Tasmânia. E assim, essa prisão, na verdade todo o complexo de Port Arthur, que eu já vou entrar mais a fundo nisso, é um ponto turístico muito famoso na Austrália. Não à toa, lá não só você tem a prisão, que tem a prisão separada e tudo mais, sim, yes, já vou falar sobre isso, mas tem todo um complexo ali, tem outras exposições, tem museus, tem tours guiados, tem um monte de coisa pra você fazer. E eu confesso, gente, que eu pesquisando sobre Port Arthur, eu fiquei assim, com muita vontade de ir. Eu não conheço a Austrália, mas eu fiquei enlouquecida pra ir lá, porque eu fiquei muito curiosa, parece ser um complexo assim muito bacana, com muita história e muita coisa interessante. Bom, mas focando aqui nas dicas propriamente ditas, pelo que eu vi,
recomendam você ficar um dia inteiro em Port Arthur, tá? Porque assim, como eu comentei aqui, já deu pra dar uma ideia, tem muita coisa a se fazer. E aí, pra você chegar até Port Arthur, é um pequeno rolezinho, assim, mas até que eu achei bem ok comparado com outros lugares. Primeiro que você precisa ir até a Tasmânia, começa por aí. Então assim, você tá saindo de Sydney, você tem que ir até a Tasmânia, pegar ali um aviãozinho, um barquinho, algo do gênero. Chegado na Tasmânia, na capital da Tasmânia, que chama Hobart, existem tours que te buscam ali e que te levam até Port Arthur, e aí fazem tour, pipipipopó, e te deixam de volta. Ou você pode alugar um carro. Ponto é, da capital ali de Hobart até Port Arthur é 1h30 de carro. Mas assim, todo mundo que pegou o carro pra ir até lá falou que a estrada é maravilhosa, que você tem vistas lindas, pipipipopopó. Então, mais um ponto pra te convencer de que vale a pena ir até lá. E assim, gente, quando a gente fala de Port Arthur, eu já comentei, né, que é um complexo e tudo mais. No caso, a gente tá falando de um parque gigantesco, com muitos prédios e ruínas pra você explorar. Na verdade, assim, até trazendo um pouquinho pro Brasil, Port Arthur me lembrou muito Inhotim. Então, assim, de fato, é um passeio de dia inteiro e é um passeio puxado, sim, porque você tem que andar bastante, tem muita coisa pra explorar. Mas, de novo, eu acho que vale super a pena. Quer dizer, eu acho que deve valer super a pena porque eu não fui, mas assim, pelo que eu pesquisei, parece valer muito a pena. E sim, você precisa comprar um ingresso, realmente é muito parecido com o Inhotim, assim. Você precisa comprar um ingresso pra acessar esse parque. Só que esse ingresso, ele te oferece uma série de coisas. Primeiro que ele te dá acesso a 2 dias de visita, mas assim, 2 dias corridos, tá? Tipo, não hoje, daqui a 3 anos. Hoje e amanhã. Segundo, que ele te dá acesso também ao Port Arthur Gallery, que tem exposições assim interativas e te dá uma boa base de todo o complexo ali. Terceiro, que ele te dá acesso a audioguia, um cruzeiro de 20 minutos pelo porto, tours guiados gratuitos que rolam ali em diferentes locais ao longo do dia e acesso a mais de 30 edifícios históricos, o que inclui claramente a prisão. Tanto que desses tours guiados grátis, né, gratuitos, que o ingresso oferece, tá exatamente um tour pela prisão, que tem ali os seus horários específicos, assim, você entra no site, você vê quais são os horários, ou, né, se você chegar lá em Port Arthur, você pode se informar na recepção, assim que você chega, mas tem uns horários específicos ali que te levam pela prisão e te contam todas essas histórias dos prisioneiros e tudo mais. Mas, para além disso, gente, algo que eu achei muito interessante é que existem tours específicos adicionais, né? Que aí, beleza, você tem que pagar mais. Mas que um deles, por exemplo, se chama A Fuga de Port Arthur. Esse tour, eu acho que o nome já diz tudo, mas explora exatamente as pessoas que tentaram fugir, os prisioneiros que tentaram fugir de Port Arthur. Então, assim, vai te falar exatamente sobre o Martin Cash, mas também vai te contar outras histórias ali sobre a prisão, sobre o sistema de segurança, como que era pra fugir, como que ele conseguiu fugir e outros prisioneiros que tentaram fugir. Enfim, assim, esse é um tour adicional, que, como eu comentei, você tem que pagar mais, é outra pira. Ele tem 1 hora de duração, só que assim, eu achei muito legal. Ai, eu quero muito ir pra lá, eu achei muito legal. E um outro tour, que, gente, esse a minha mãe ia querer fazer, e eu confesso que eu iria fugir, tá? Então, assim, eu faria o da fuga. Esse eu não faria nem ferrando. É um de fantasmas de Port Arthur. É um tour que só acontece à noite, que dura 1h30 e que as pessoas recebem uma lanterna e vão andando pelas ruínas, sendo guiados por um guia que está vestindo ali uma capa preta. Gente, não, só não. Assim, o que eu fiquei animada com o tour da fuga, eu olho pra esse tour e eu falo, pra quê? Por que existe um tour desses? Mas tudo bem, tem quem goste. A minha mãe, por exemplo, se a gente fosse pra Port Arthur, ela ia querer dormir lá. Eu nem isso falhei na missão, gente. Não vi se dá pra dormir lá. Mas ela ia querer dormir lá pra fazer esse tour, pra, sei lá, enfim. Minha mãe adora uns fantasminhas. Eu confesso que não é a minha praia. Mas vamos focar aqui nas dicas de viagem, algumas dicas importantes, tá, que eu vi. Primeiro de tudo, se você vai pra Austrália, você sabe que você vai pra Tasmânia e você quer visitar Port Arthur, compra o ingresso com antecedência. Pelo que eu vi, assim, gente, é bem concorrido mesmo. É um ponto turístico muito famoso, então vale a pena, assim, se programar com bastante antecedência, tá? Não vai deixar pra comprar na véspera, e até porque tem todo esse trajeto pra chegar até lá. Então, assim, já planeja bem antes de ir e já compra as coisas com antecedência. Outra coisa que eu achei muito interessante, que também se assemelha em Inhotim, é que eles oferecem também um serviço de, tipo, carrinho de golfe pra te levar de um lugar pro outro. Porque, sério, gente, eu acho que essa foi a melhor analogia que eu consegui fazer pra falar de Port Arthur. Tipo, é um complexo muito grande, é um parque enorme, então realmente
realmente, assim, cansativo pra você ficar andando direto. Então eles oferecem ali numa faixa de horário esse serviço de carrinho de golfe que vai te levar ali de um canto pro outro, tal. Isso eu achei um diferencial que eu acho que é muito importante, é muito interessante, né, de se ter. E por fim, mas não menos importante, outro ponto também que eu achei muito interessante ali de todo esse complexo é que eles oferecem uma experiência gastronômica ali também, que é num bar e restaurante chamado 1830, que é exatamente o ano em que Port Arthur passou a receber os prisioneiros. A ideia do restaurante, então, é servir pratos que recriem ali a época de 1830, né? Então, ingredientes específicos e tudo mais, ou até pratos que se costumava comer em 1830, só que, claro, né, com um toque bem gourmet, porque pelo que eu vi das fotos do restaurante, ele é bem chiquinho, assim, bem gourmetzão. Mas eu achei muito interessante eles pensarem nesse tipo de experiência também. Então, assim, pensando na minha família, minha mãe ia gostar do tour de fantasmas, meu pai ia adorar conhecer esse restaurante, assim, porque meu pai ama gastronomia. Então, assim, é um pacote completo. Mas num contexto geral, assim, eu real fiquei muito intrigada pra visitar Port Arthur. Se você já visitou, se você mora na Austrália, que tem uma galera que mora na Austrália que escuta aqui o podcast, que eu sei. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você recomenda ir pra lá mesmo, porque juro, eu fiquei muito intrigada pra ir, eu quero muito ir pra Austrália, eu quero muito visitar Port Arthur. E é difícil ficar falando Port Arthur, tá? Eu tô tentando falar chique, eu vou comer... Por que eu podia ter falado Porto Arthur? Não ia ficar legal, né? O Porto Arthur. É, tinha que ser Port Arthur, mas é difícil ficar falando assim. Bom, gente, chega. Com isso, com essa vergonha compartilhada, eu finalizo o episódio de hoje, encerro o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu. Fica aqui o meu enorme agradecimento pra você que ficou até aqui, que ouviu as minhas piadinhas ruins e que ouviu mais detalhes da minha família também. Antes de encerrar de vez, eu só queria te pedir mais uma vez, né, se você pudesse se inscrever no canal no YouTube ou seguir o podcast no Spotify e avaliar o podcast no Spotify, isso é muito bacana. Se você gosta do Passaporte pro Crime e você gostaria de apoiar a gente, eu e meu editor, né, no caso, da gente continuar com esse projeto, por favor, considere fazer isso na Aurelo, que tem, né, o perfil do Passaporte pro Crime. Você pode apoiar o podcast com o valor que você quiser. É só você entrar lá no perfil pelo seu computador, o link tá no descritivo aqui do episódio. Só você entrar lá, ver o que você quer apoiar e tudo mais, o valor bonitinho. E isso me ajuda muito, me ajuda aqui a manter esse podcast de pé. Acho que com isso eu já falei tudo, né? Já enrolei também pra caramba. Mas é isso. Eu espero vocês no próximo episódio, que agora vai ser semana que vem, oh yes, porque voltamos a ser semanal, caso você ainda não tenha notado. Então, um beijo e até o próximo episódio, que eu vou te levar para alguma outra parte do mundo.